E aí, bem-vindos ao Em Meus Sonhos Games. Eu sou Leidos e hoje falaremos bastante sobre os desafios do Abismo Espiral, endgame e como esse conteúdo todo é desanimador. O Abismo Espiral é um dos conteúdos que está disponível em Genshin desde seu lançamento, sendo necessário o nível 20 de aventura e ter explorado o local onde se encontra para acessá-lo. Este é um conteúdo de Time Trial, onde os jogadores podem testar sua força e seus times, e ao fim ganhar algumas recompensas por seu feito. Porém, estou decepcionado em como esse conteúdo tem mostrado um lado da MiHoYo bem desgastante. Atualmente, o Abismo é a coisa mais próxima de ser chamada de endgame content, mas, diferente do que tentam nos empurrar e de que algumas pessoas acabam aceitando desta maneira, o Abismo ainda está longe de ser qualificado como tal. Se vocês já tiveram experiência em outros jogos de RPG e gachas, sabem que endgame é o conteúdo do jogo mais difícil e recompensador, onde os jogadores testam todo o progresso enquanto conseguem melhorias que apenas naquele conteúdo costumam ser possível. Esse endgame de tempos em tempos é renovado, conforme novos conteúdos são lançados para satisfazer a necessidade dos jogadores sentirem que estão crescendo e ficando mais fortes. Assim, novos endgames são adicionados com novas recompensas, enquanto os antigos vão se tornando mais obsoletos, mais fracos e mudando assim a classificação para mid-game. E outro detalhe que eu já quero adiantar é que praticamente todos os jogos costumam já ser lançados com algum conteúdo de endgame, para que os jogadores mais ativos possam testar seu progresso e sentirem-se desafiados. É aqui onde o Abismo deveria entrar, e para os jogadores do primeiro patch de Genshin Impact, ele fazia sim esse papel. Com 12 andares, os primeiros 8 eram desafios não tão simples para os novatos da época, mas o jogador ainda assim era recompensado com gemas, artefatos, mora e até mesmo Shandling após completá-los. Entretanto, esses são desafios de níveis mais baixos, limitando assim as recompensas que tivemos uma vez. Agora, por outro lado, do andar 9 ao 12, os desafios são mais difíceis e são renovados de tempos em tempos, assim como suas recompensas que também retornam a cada 15 dias. Mas agora a gente tem que falar. Qual é a recompensa que a gente tem do 9 ao 12? 150 gemas, meus amigos. A cada desafio completado com 3 estrelas, nós temos apenas 150 gemas, o que no total dão 600 gemas a cada 15 dias. Também tem os relicários que ao abrir nos dá alguns itens do set do gladiador ou andarilho. E por que eu estou reclamando disso? Gente, vamos lá. Primeiro que o Abismo é o único conteúdo fixo do jogo que gera desafio ao jogador. Após um ano inteiro, fica difícil acreditar que nada mais foi pensado para propor ao jogador uma experiência desafiadora e recompensadora. 600 gemas são menos que 4 tiros. Então, durante o mês, a gente consegue apenas 7 tiros e meio através desse conteúdo. Isso não é o suficiente nem para garantir um único 4 estrelas garantido em um banner. Cara, e o set de gladiador e andarilho? Bem, 4 pedaços do set completamente aleatórios em todas as suas perspectivas. Qual é o set, qual é a peça, qual o atributo principal, qual é o atributo secundário. E você espera 15 dias para ter a chance de simplesmente não ver nada mais do que lixo? Existem diversas ações, das quais falaremos depois, que poderiam melhorar muito a experiência do Abismo. Mas a MiHoYo preferiu utilizar uma estratégia muito trapaceira, que é a de rotacionar os últimos 4 andares, colocando desafios cada vez mais impulsionados a apenas vender o próximo personagem. É aquilo, né? Vender o personagem não é errado, é assim que o jogo se sustenta. Mas até que ponto os jogadores vão ser levianos com essa situação? Vamos pensar um pouco, gente. Eu, como free-to-play, tal como muitos outros, conseguimos fechar do andar 9 ao 12 com 3 estrelas em cada. Claro que nem sempre é fácil e às vezes requer um trabalho maior, mas no final é até gratificante superar esse desafio. Agora, eu fico realmente triste pelos whales que gastam milhares de reais nesse jogo e o único lugar que eles podem se deliciar de verdade de suas aquisições pagas é o Abismo. Abismo esse, que será às vezes fácil demais a ponto de se impulsionar a jogar com menos personagens para que se sintam um mínimo desafiado ou algo do tipo. E por fim, o máximo que eles vão ter de recompensa são 3 tiros, né? Ou seja, se falarmos de dinheiro, estamos falando de investir centenas de reais no personagem do banner que será bufado apenas no Abismo por um curto período de prazo. E por fim, serão apenas recompensas miseráveis. Cara, não é nem um pouco justo conosco, quem dirá com eles.
Conseguem notar quão incoerente é o nosso único conteúdo que pode ser considerado endgame? Mas eu ainda vou dar um foco apenas no Abismo, ok? Não vou falar tanto do resto do endgame, apenas do Abismo. Então, para isso, quero voltar um pouco no tempo, falar sobre como foi minha primeira impressão lá atrás, nos primeiros meses deste que seria o desafio rotacional mais chato da minha vida. Ao concluir o Andar 12 pela primeira vez, acho que foi no patch 1.2 ou 1.3, não recordo bem, fiquei com duas esperanças falsas. A primeira pode parecer ruim para muitos jogadores, mas é a de que teriam novos andares onde precisaríamos de 3 ou 4 times. Afinal, vejam esse espaço aqui. Viu? A segunda é que de tantos em tantos meses, que eu acreditei que seria por volta de uns 3, alguns novos andares seriam adicionados ao Abismo, fazendo jus ao que esse tipo de evento tem em tudo que é jogo por aí. Ou seja, vários e vários andares, uma escalada quase infinita. Talvez em algum futuro isso possa acontecer de fato, mas é triste que com mais de um ano não tenha sido apresentado nada pra gente. Nada. Então, com esse conteúdo tão bruxante, o que a MiHoYo poderia fazer para melhorá-lo? Ah, gente, esse eu acredito que muitos de vocês têm muitas sugestões, não é mesmo? Então, escreva nos comentários as suas, ou se concorda com alguma das que eu gerei aqui. Show de bola? Vou ler todas, hein? Primeiro, como dito há pouco, serem adicionados novos andares, aumentando assim os recursos que podemos obter ao vencer cada desafio. Segundo, rotacionar ou resetar o Abismo por inteiro, caso forem manter esse esquema de apenas 2 andares, mudando as recompensas dos andares mais fracos para aqueles que já concluíram, mas pelo menos criando um novo motivo para revisitá-los. Terceiro, eu realmente acho uma sacanagem esses relicários de artefato. Se pudéssemos selecionar pelo menos o domínio que tivesse algum par, como por exemplo Veridescente Donzela, Trovão Furioso Domador de Raios, etc., seria muito mais interessante do que apenas nos empurrar atuais. Quarto, uma versão alternativa em co-op, por que não? Prefiro deixar todos os detalhes para um futuro vídeo sobre o co-op em si, mas definitivamente seria muito mais legal um desafio desses no multiplayer, imagina só. Agora, para falar sobre os próximos que eu tenho em mente, tenho que explicar um pouco mais sobre o que endgame costuma significar. Como disse lá atrás, endgame não tem apenas a função de desafio para os jogadores de níveis mais altos, também serve para fortalecê-los com recursos únicos e raros. Com isso em mente, vamos ao quinto. Talvez um set exclusivo poderia ser muito interessante, com habilidades ou sistemas únicos específicos para o Abismo. Sets que não dependessem de RNG e que pudessem ser coletados através de pontos obtidos pelo seu desempenho. Sexto, recompensas especiais. Imagine como não seria interessante a existência de um item conquistado ao final do fechamento de uma rotação do Abismo, vulgo quando fechamos o zero com o máximo de estrelas em todos os andares. Algo como um item consumível, que ao usar você pode escolher o próximo atributo que o artefato vai upar, antes mesmo de upá-lo. E sendo sincero, não seria quebrada a existência de um item desse. E dado que o Abismo reseta a cada 15 dias, teríamos apenas 2 deles por mês. Ou seja, dentre dezenas e centenas de artefatos que você upa, 2 atributos você teria o direito de escolher. Isso ao longo de meses construiria artefatos perfeitos e incentivaria os jogadores a fechar o Abismo a fim de deixá-los mais fortes desta maneira. Sétimo, reavaliação dos prêmios atuais. Sim, acharam que eu não mencionaria a mais preguiçosa e simples das alternativas? Por que não inserir mais gemas, livros de talentos, tickets de protótipos, cópias de personagens e coroas? Seria muito mais justo com o esforço individual de cada pessoa, não? É isso, meus amigos viajantes. Acho que isso resume bem a situação do Abismo Espiral. E em meus sonhos, eu gostaria que algumas dessas melhorias pudessem acontecer. Não vamos deixar de cobrar o MiHoYo por conteúdos melhores. Lembre-se, quem ama também cobra. E como amamos esse jogo, não queremos que condutas preguiçosas e desatenciosas estraguem nossa amada jogatina. Queremos continuar a jogá-lo não apenas quando as novidades surgem a cada patch, mas sim por ser um jogo rico em conteúdo. Se cuidem todos, até uma próxima, valeu gente!